A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Antônio de Castro Faleiro. Eu sou professor na Logos, Ensino Superior de Teologia, e nós estamos no curso de Bacharel em Teologia. A nossa disciplina é Hermenêutica Básica. Você está no quarto AVA da aula dupla 5, que é a aula 9 e 10, e a primeira parte da aula 10. Nesta aula dupla, nós estamos a falar acerca da questão dos contextos. Estão todos, e todo esse material vem desse livro base nosso, né? Lembrando que nós já tivemos aulas duplas que falaram dos capítulos anteriores e nós estamos agora no capítulo 6. Falamos inclusive especificamente da hermenêutica bíblica material. E agora é hermenêutica contextual, que é o capítulo 6, que é a página 139 e a 208. Estamos especificamente nesta ava, na ava anterior e nas próximas, a falar sobre os tipos de contexto, né, que são 6, conforme já mostramos. Né, o contexto inicial, o imediato, o remoto, o gramatical e lógico, o histórico e o literário. Então isso tudo é contexto. Né? Em cada ava, nós estamos a tratar de 2. Então, nós já tratamos na anterior do inicial e imediato. Vamos tratar agora do remoto, e gramatical e lógico. E depois, na próxima ava, nós vamos falar do histórico e literário. Vamos começar, então, nesta ava, a falar do contexto, né? Que é remoto, e o contexto gramatical e lógico. Qual que é o contexto, então, remoto? Vamos lá. O contexto remoto é o macrotexto, também chamado de amplo, imediato ou remoto de uma palavra ou de um versículo. É um contexto maior que a palavra ou versículo que procede e segue o versículo considerado. Então nós temos um contexto, nós temos o contexto que é inicial, que é a base para se verificar todo o contexto é a base. Depois nós temos o imediato, que é aquele próximo. Depois nós temos o remoto. Né? E qual que é o remoto? Então, é o macrotexto. Vamos seguir. O contexto remoto é formado pelas passagens que não vêm imediatamente antes ou depois do texto, mas que se referem ao assunto do texto. Então, porque está dentro de um texto maior, né? Que é um livro, por exemplo. Além do exegeta contar com o esclarecimento do texto, derivado do contexto imediato, ele também é auxiliado pelo contexto remoto, pois é formado por todas as passagens que se referem ao assunto do texto. Aqui está o momento da contextualização com todos os textos bíblicos relacionados com o assunto tratado no texto em análise. Então veja, aqui entra aquela regra dos textos paralelos. Porque um texto, a compreensão da Bíblia entra naquela primeira regra fundamental. É que a Bíblia explica a Bíblia. Né? A Bíblia explica a Bíblia, ou as Escrituras explicam as Escrituras. Então, eu não posso tirar uma conclusão ou criar uma hipótese, até no caso uma tese, desconsiderando o que o resto da Bíblia diz. Então, a análise que eu cheguei à conclusão não pode ferir o resto da Bíblia. Às vezes, um texto pode dar a entender algo, mas ele só dá a entender, ele não é específico. Aí é uma questão de interpretação. Então, se você interpreta desconsiderando o contexto remoto, que é os outros textos paralelos da Bíblia, ou seja, tudo que a Bíblia fala acerca daquele assunto, e você diz então, não, mas eu tive uma nova revelação, mas essa nova revelação quebra tudo que a Bíblia diz. Então, com certeza, o problema não é o texto que você está a analisar, é você. Você que está interpretando errado, porque você não está considerando o resto da Bíblia. Mas eu orei e jejuei e Deus me deu essa revelação. Não, preste atenção. Jejum e oração
ela não vai contra a revelação de Deus, não vai contra Deus. Deus não vai trazer um anjo do céu e vai trazer outra revelação. Na verdade, a própria Bíblia já nos alertou sobre isso. E a própria Bíblia falou sobre pessoas que querem tirar uma parte da Bíblia ou acrescentar uma parte à Bíblia. Cuidado. Todos nós temos que ter cuidado, porque é muito comum para nós, principalmente que nós somos pregadores, querer provar o que nós achamos. Mas a questão não é o que nós achamos, é o que Deus disse. A questão é a revelação dele. Não é nós, nós somos vasos. Nós percebemos o que ele diz. E falamos o que ele diz. Por isso que nós somos considerados proféticos. Então, cuidado. E vamos considerar isso. A outra questão, nessa aba também tem que ser considerada, é claro, é a questão do contexto gramatical e lógico, que é, sem dúvida, uma das partes muito enfatizadas, principalmente pelos tradicionais, os conservadores, né, ortodoxos, que às vezes até consideram o contexto gramatical e lógico o fim. Né? Então, ele é a base. Sem dúvida, ele é parte da base. Como os rabinos gostam de falar, é o que se vê. Né? É como você olha para um rio, um lago, e você vê ali a superfície da água. Isso é o contexto gramatical e lógico. É a lógica. Né? E, claro, considerando o contexto inicial, o contexto imediato, o contexto remoto, que também é lógico. Está ali. Mas tem mais. Com certeza tem mais. Então, o contexto gramatical e lógico regem-se simultaneamente pelas leis da gramática e da lógica. Então, eu tenho que conhecer gramática para poder entender esse texto. Inclusive, tem que conhecer as palavras. Né? Aí lembra até o que nós já comentamos com você dos absurdos que podem acontecer quando uma pessoa lê, por exemplo, na Bíblia a palavra adúltera, que é proparoxítona, né? A acentuação está na sílaba terceira, né? E ele lê adultera, que pelo menos na proposta do português geral, né? Não tem acentuação. Né? Então é paroxítona. Veja, é absurdo. A pessoa, porque não sabe português, ela chega a um absurdo. Porque ela fala, pega a adúltera, em vez de falar, pega e adultera. É um erro de gramática, de entender português. Dentro de Angola, principalmente quem não tem conhecimento do vernáculo português, porque às vezes a língua materna é uma das línguas tradicionais aqui de Angola, ele então tem que buscar na tradução original da língua materna dele para compreender, às vezes, uma tradução portuguesa. Ou até uma língua que ele conhece mais. Por exemplo, quem conhece melhor o francês, ele vai lá no francês e busca, então, para entender o português, porque ele não está bem entendido. E se ele não tem compreensão gramatical, não teve estudos para essa percepção, eu recomendo que tenha. Principalmente aquele que não tem ensino médio. Né? Aí você pode falar aqui, mas na Logos todo mundo tem ensino médio. Teoricamente, sim. Mas nós sabemos que nós temos os alunos participantes. E a eles eu recomendo que terminem o ensino médio, terminem os seus estudos. Mas vamos seguir. O contexto gramatical e lógico rege simultaneamente pelas leis da gramática e lógica. O contexto gramatical e lógico confunde-se de modo que é impossível falar de um sem penetrar na esfera de ação do outro. O contexto gramatical estuda as regras para a construção e coordenação das frases, exclusivamente através da síntese, sintaxe, a disposição das palavras na oração e das orações do período. Isso é sintaxe. Entende-se por lógica a ciência do raciocínio correto.
O contexto lógico ocupa-se do estudo da coerência interna do pensamento e do modo como são aplicadas. O objeto do contexto lógico é verificar a relação existente entre os termos de uma mesma frase e daí determinar sua viabilidade ou incoerência. O contexto lógico apresenta-se unido ao gramatical, principalmente através do uso de palavras que estabelecem ligações entre dois termos ou duas orações, os chamados conectivos, que são as preposições, as conjunções, etc. Aí você tem que entrar dentro do ambiente da gramática. Então vamos falar aí, conectivos, né, que são causais, a razão, conclusivas, adversativas, comparativas, condicionais. Veja aí então, se quiser depois você pode parar isso daí e olhar com calma, né? A razão, por quê? Por causa, por quanto, quando está numa frase, você fala isso porque, né? É uma razão. A conclusão, portanto, assim, por isso, pois. A diversidade, mas, contudo, porém, entretanto, não obstante, ainda, senão, aliás, comparação, assim, assim como, assim também, como, qual, tal qual, tanto quanto, tanto, condição, exceto, excetua, contanto que, desde que. Então veja, aí você pode falar, professor, mas eu não sei nada disso, então estude. Você vai precisar estudar, porque isso faz parte. A Bíblia é um texto escrito, tem uma gramática. É lógico, usa-se a gramática em português, o tradutor assim usou, mas ele estudou a gramática lá das originais, do grego e hebraico, e tentou então traduzir. Esse é o objetivo da tradução. Até adequar a gramática portuguesa ou da língua que está sendo traduzida à gramática anterior. É por isso que é bom também estudar o original e a gramática do original, porque aí você vai tirar suas dúvidas no original. No contexto gramatical, não é apenas necessário, como também é plausível, que o intérprete faça um esquema das divisões das orações do texto, a fim de que a sequência lógica do pensamento do autor fique mais patente, além, é claro, do período da sua estrutura. Na análise gramatical é importante haver a análise etimológica, o sentido, né, da palavra em si. A análise etimológica procede à gramatical, precede, né, antes. Não em importância, pois as duas são igualmente necessárias, mas por razões metodológicas. Nos muitos exemplos apresentados no livro texto do professor Esdra, observa-se o quanto é útil esse recurso hermenêutico. Então, eu recomendo que você leia e analise lá no livro texto. Uma análise gramatical é a formação de frases e parágrafos, ou de todo o texto em si. E a outra análise, a etimológica, é a formação dos vocábulos, as palavras que formam as frases ou os textos. Uma observação final importante, então, é o estudo das frases e palavras no original. Com certeza isso vai nos ajudar, não só no português, mas no original grego e hebraico. Para terminar, mais uma vez, lembrando a vocês as 6 regras básicas da hermenêutica que estão aí diante de você já deve saber. Nós terminamos então mais uma ava falando de mais 2 contextos, né, dos 6 contextos. Na ava anterior nós falamos de 2, agora estamos a falar de 2. E na próxima ava nós vamos falar de mais 2, completando então a ideia do que é o contexto, né? E lembrando então a regra de conclusão, que para o professor Bento ele chama regra de conclusão, e parece que para o professor Dr. Lund, missionário Lund também, né? É algo óbvio, porque ele nem cita, né? É que todo texto fora do contexto vira pretexto, que não seja pretexto a sua interpretação, que não seja baseado no que você acha, mas no que Deus fala. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica do curso de Bacharel em Teologia. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e que você seja feliz, mas faça alguém feliz. Amém.